Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta ao nosso curso de tração e hoje eu quero compartilhar contigo cases. Cases que são situações, operações, experimentos que rolaram aqui na tração com os nossos clientes reais que eu quero compartilhar contigo. Nós vamos pegar todo aquele aprendizado, toda aquela bagagem que nós aprendemos até o momento e olhar como é que isso é aplicado no mundo real, como isso é aplicado no dia a dia de uma operação de growth. Bora nessa? Bom, o primeiro case é do Gamma Academy, que é uma startup de educação que basicamente resolve uma dor, um buraco entre as universidades e o mercado de trabalho. Provavelmente você já teve ou vai ter desafios para contratar um programador, uma pessoa de marketing, porque essa galera sai da universidade com conhecimento base ok, mas muito descompassado com o que é preciso para rodar no mercado. E o Gamma Academy é essa ponte, ele ajuda a potencializar, conectar esses universitários com a realidade de mercado. E o Gamma chegou para tração lá no comecinho da startup, quando eles iam realizar o primeiro Gamma Experience, que é esse programa que eles recrutam alunos para participar de um treinamento. Eles chegaram pra gente, então Gui, o que a gente precisa de ajuda é a aquisição desses nossos primeiros 100 alunos. E aí eu perguntei, né, quanto tempo a gente tem? 4 meses? E eles responderam, sim, 4 semanas. O que é um tempo super curto, né? Considerando que o Gamma Academy naquele momento não era conhecido, eles estavam trabalhando no novo mercado, modelando um jeito diferente de resolver o problema e é obviamente que é um espaço extremamente curto. Mas ok, nós aceitamos o desafio. Adivinha o que a gente investiu nessa primeira semana? É óbvio, no persona, dor e momento. E esse foi um grande choque pro time do Gamma, o que é natural, porque quando você olha, você tem 4 semanas para o lançamento, 4 semanas para trazer 100 alunos, você vai pensar, vou gastar 1/4 do tempo pensando nessa camada estratégica. E o principal, que eu já acho que eu pensei sobre isso. E eles confiaram na gente, a gente foi, e uma semana estudando persona, dor e momento. Nós focamos especialmente em dor. Quando a gente está pensando em um novo mercado, quando a gente está pensando em uma nova proposta de solução para o mercado novo, a gente tem que estar muito claro quanto a dor que a gente resolve. A pergunta foi adaptada mais sobre o contexto dessa persona. E foi basicamente o seguinte, o que um pai ou uma mãe num jantar tenso cobraria do filho ou da filha em relação à universidade? Era coisa do tipo assim, o que eles pressionariam, o que eles anseiam ter de respostas do filho em relação à universidade? E nesse momento, quando a gente mapeou o que o Gamma até aquele momento tinha levantado de persona, era uma série de coisas. Então, a transformação do trabalho, o trabalho remoto, no dressing code, eu posso ir de bermudão, não tem problema de tatuagem, diversidade, tudo isso que tem a ver com o trabalho do futuro e que é a visão que o Gamma hoje está executando no mercado. Mas naquela época, tudo isso era muito novo, hipster, hustler, ninguém sabia o que era isso, ninguém conhecia o Gamma e muito menos esses termos de novo trabalho. E isso dentro da persona estava mapeado. Quando a gente começou a pensar, um pai ou uma mãe vai pressionar o filho ou a filha, olha, você não está trabalhando no Google ou no Facebook, você não está trabalhando num lugar que você pode ir de shorts, ei, você está trabalhando num lugar que aceita home office. Nenhum pai vai pressionar alguém assim, vai pressionar. E aí, cara, como é que você vai pegar o seu primeiro emprego? Faz 4 anos que eu pago faculdade e você não fez nenhum estágio. O anseio daquele jovem e dos pais é que ele siga um caminho natural. Ele investiu 4 anos da vida dele estudando computação, ele tem que sair dali para uma empresa de tecnologia e trabalhar. Então a dor essencial é a dor do primeiro emprego. E o que a gente fez literalmente nessa primeira semana foi apagar tudo que era nice to have, esse universo de dores, todo esse universo de propostas de valores e focar em uma coisa só. Nós vamos resolver a dor de um jovem ter o primeiro emprego. Ponto. Quando você limita as suas opções, quando você escolhe deliberadamente um recorte da realidade, fica muito mais fácil fazer associações. Como a gente estava com muitas coisas para pensar, uma série de visões de futuro, trabalho do futuro, no dressing code, até os produtos, fica muito difícil você até, a gente está no mercado novo, a gente está no oceano. Não, bicho. O que nós conseguimos conectar com o mercado aqui? Isso acontece internamente. E aí nesse momento eu descobri que o time de PR estava trabalhando muito forte, explorando exatamente essa linha aqui, esse buraco que acontecia entre universidade e o primeiro emprego. Nesse momento, lembre, isso não era tão claro, isso ainda estava cinza, estava bem no comecinho, eram os primeiros passos do Gamma Academy. Mas, então agora a gente tinha um recorte e a gente fez também aquele exercício da engenharia reversa, que eu sugeri também ao longo do curso, que é o propósito. Então eu falei assim, tá, se a gente precisa de 100 alunos fazendo o curso fisicamente em Belo Horizonte, quantas pessoas eu preciso impactar? Cara, a gente precisa impactar 30, 40 mil pessoas e torcer muito para ter uma alta conversão. Naquele momento eu tinha que ter uma capacidade de imprimir muito boa e uma capacidade de engajar
muito boa também. E aí, em cima desse plano, a gente começou a trabalhar. Para tentar responder essa pergunta fundamental, será que o jovem está realmente preocupado em ter o primeiro emprego e quer ajuda, quer se movimentar ajuda? Nós rodamos uma série de pequenos experimentos que vão desde ads offline, como entregar panfleto, colar cartaz em universidades, os canais clássicos como AdWords, LinkedIn, Social Ads, enfim. Pegou um pool de pequenos canais, mas sempre focaram na dor e no propósito. A gente precisava ter um volume e um engajamento muito alto num espaço curto de tempo. Começamos a rodar, várias coisas caíram por terra. Porra, o offline ads demorava muito, pequenos eventos demandavam muito esforço e não tinha uma resposta muito rápida. Até que alguns canais começaram a dar uma resposta legal. Porra, pingava alguns alunos ali, mas eram muito poucos, lembra? A gente nesse momento precisava qualificar. Não adiantava chegar com 100 pessoas. A hipótese e o principal do Gama é selecionar boas pessoas para passarem para o treinamento. Essas pessoas muito boas, passando por um treinamento muito bom, estão preparadas para o mercado. Então eu precisava ter um processo de seleção muito bom, eu precisava ter muita gente. E essa segunda semana foi dedicada a isso, a rodar pequenos experimentos para entender em que canal essas pessoas estavam, qual era o custo, qual era o volume, para ter uma visão. É como se eu mandasse um drone para a batalha e começasse a ver o que está acontecendo. Você olha a realidade e entende como é que está o contexto com esses primeiros experimentos. E foi muito interessante que a gente começou a pegar alguns padrões. Em Social Ads, especialmente em Facebook, foi muito interessante que algumas das matérias que a gente postava sobre primeiro emprego eram muito clicadas, tinha um CTR muito bom e uma visitação à nossa landing page também muito alta. Então tinha um CTR bom e um click to link muito bom também pra gente. E um outro fenômeno muito interessante é que tinha muita gente comentando, naquele primeiro momento a gente não entendia, que era pais marcando filhos, tias marcando sobrinhos, irmãos marcando os irmãos, do tipo assim: ô Felipe, tudo bem, cara? Olha só que interessante pra você que tá na universidade. Pô, legal. A gente anotou esses aprendizados e de todos os canais, o que melhor estava performando era o Facebook, especialmente nessa dor do primeiro emprego. E uma das matérias que o time de PR tinha postado num grande veículo, não lembro qual que era agora, mas era um grande jornal lá de Belo Horizonte, o CTR era muito maior. E aí a gente começou a formular, a partir desses aprendizados, várias hipóteses. Canais offline tem um custo muito alto, AdWords não vai dar tempo, a gente tem impressão, mas não o suficiente, mesmo que a gente capture todos os cliques, vai ser inviável. Beleza, lembrando que a gente também não tinha só pouco tempo, a gente tinha pouco budget nesse momento. A gente pegou o que estava funcionando e tentou fazer a correlação. Mais uma vez, a gente começou a tentar costurar as coisas. No início da terceira semana, a gente começou a costurar alguns experimentos. Então, peraí, se o social proof, ou seja, quando você posta um jornal, numa revista, o CTR aumenta muito, vamos rodar pequenos experimentos para ver se isso é consistente? Rodamos, peraí. O social proof, como ninguém conhecia o Gama, ficava até estranho. Nós vamos te dar o primeiro emprego, te não é um macato, entende? Gerar muita confusão. Mas quando um jornal reconhecido, com uma marca reconhecida, contava essa história, as pessoas tinham mais credibilidade. É importante só um disclaimer, isso não salva uma aquisição. O branding, o social proof, todas essas coisas só funcionam quando a dor é muito latente. A gente sabia que a dor do primeiro emprego, com os primeiros experimentos, era muito forte. Mas quando ele era corroborada por um grande jornal, o nosso CTR explodia. Legal, e quando a gente jogava isso nas planilhas e nas previsões, começava a fazer sentido. Peraí, aqui pode sair um volume interessante. Foi então que a gente rodou um experimento muito interessante que misturava todos esses pequenos resultados. O time de PR conseguiu uma matéria muito legal no estado de Minas, que é um jornal super respeitado lá em Minas Gerais. E a história dessa matéria era linda, porque ela contava, olha, existem milhares de vagas no mercado aberto, especialmente em tecnologia, que não são preenchidas porque existe um gap de conhecimento. E o Gama Academy resolve isso. Tá aqui um link para a landing page. Era uma matéria perfeita para essa história que a gente estava contando e para a dor que a gente resolvia, né? E era no estado de Minas. Mas no momento que a gente tinha mais convicção, a gente pegou todo o nosso budget, que não era muito naquele momento, e compartilhou essa matéria do estado de Minas e pôs ads nessa matéria. Então, cara, ele ia lá no Facebook, essa matéria do estado de Minas, ele clicava, caía no estado de Minas, de lá ele caía para a landing page do curso mesmo. E nos comentários a gente pegou aquele comportamento que a gente viu de um pai comentando com a mãe e pediu para todo mundo fazer o mesmo. Eu fui lá e marquei meu primo, eu pedi para os meus tios me marcarem, para criar uma espécie de momento. Não que a gente criou essa onda, a gente percebeu essa onda acontecendo e criou um momento. E criar um momento não é a gente criar a onda. O que a gente fez foi observar vários pequenos padrões e ajudá-los
dados eles favorecerem. O que nós fizemos? Colocamos dinheiro em algo que a gente sabia que funcionava, que era o Social Proof. Social Proof aumenta o CTR, aumenta o engajamento. Vamos pegar todo o nosso dinheiro de mídia, vamos colocar o target desse anúncio, dessa matéria no estado de Minas, para todos os universitários de Belo Horizonte, dentro do nosso target. Vamos comentar aí embaixo para ajudar as pessoas a entenderem que elas podem indicar para os filhos, para os sobrinhos, e foi uma bola de neve. Não só o Ed sustentou com CTR de link altíssimo, engajamento altíssimo, gerando as visitas para o estado de Minas que vinham para a landing page do Gama e se cadastravam, como nós conseguimos viralidade, porque as pessoas indicavam umas para as outras, e obviamente que esse compartilhamento e esses comentários a gente não pagava para o Facebook, era algo orgânico. Então foi um misto de pequenas técnicas que geraram não só o nosso objetivo inicial, que eram 1000 boas inscrições, que eram pessoas que cadastravam até o final, que o processo não era tão curto, tá? Tinha um cadastro muito grande, inclusive. Era 1000 pessoas que cadastravam, era o mínimo que a gente precisava para ter 10 para 1. E a nossa meta abusada era conseguir 1000 inscritos, para que desses 1000 selecionássemos 100. E a gente conseguiu 2500 inscritos do meio da segunda semana até a quarta semana. Que aí fechou o ciclo, rodou o Gama e o resto é história. E o que a gente aprendeu muito com esse processo foi que isolar uma persona é ganhar eficiência, é ganhar a capacidade de fazer mais conexões rápidas. Seria muito difícil a gente conseguir criar essas conexões rápidas se a gente tivesse uma coisa muito abrangente. Seria muito difícil o time entender o que a gente estava fazendo se a gente não tivesse isolado essas variáveis. Seria muito difícil entender padrões porque a gente não estaria isolando. E outro ponto é que com essas pequenas iterações, a capacidade de a gente conseguir ler os dados e iterar rapidamente para o que está funcionando e excluir o que não está, é o que cria o verdadeiro hacking. Ah, mas porra, vocês tiveram um monte de pequenos hackings. Não, bicho. Nós simplesmente escutamos a realidade e fomos modelando, se adaptando a ela. E isso que deu um resultado tão bacana quanto que deu. Um outro case legal é o pessoal do BXBlue, que é uma startup de Brasília, uma fintech de Brasília, que basicamente faz empréstimo consignado. Não sei se vocês sabem, mas o empréstimo consignado é aquele empréstimo que vem já na folha, no seu olerite, e eles são especializados em emprestar para funcionários públicos. E nós temos muito orgulho de estar com eles desde o dia zero, desde a fundação do BXBlue, tinha até outro nome. É engraçado, a gente acompanhou todas as fases, né? Depois do primeiro ano, a BXBlue foi convidada a participar da iCombinator, que hoje é a maior aceleradora do mundo, né? A aceleradora que acelerou Dropbox, Airbnb, Reddit, enfim, hoje é a aceleradora mais reconhecida e a maior do mundo. Eles foram a 4ª startup do Brasil a ser aceita pela iCombinator. E lá, os caras são linha dura, bicho. Você entra, você tem que crescer, porque a tese deles é pegar startups que estão prontas para crescer e usar o batch, ele que entrou de 3 meses, para esse crescimento. Geralmente eles esperam 10x de crescimento. Legal, a gente entrou, primeiro mês ok, estamos indo bem, a gente já tinha alguns canais engatilhados, crescendo, né? A gente, especialmente no BX, ajuda muito com eles nesses canais novos, na estruturação de novos canais, a gente entra ali como se fosse um time de experimentação e a gente descobriu coisas, a gente passa pro time interno deles. Então a gente estava muito forte ali ajudando eles a encontrar esses canais, mas chegou um momento que a gente cresceu tão rápido que todos aqueles experimentos que a gente tinha desenhados, canais, se exauriram. Eu lembro até muito bem, assim, o Braga chegando pra mim, Gui, é o seguinte, lá eles têm reuniões quinzenais. Daqui a 15 dias, nós temos uma reunião com o cara, que é o mentor deles, a gente precisa entregar um novo resultado e a gente exauriu. O que a gente faz? Cara, esse momento, né, aquele momento fala, puta, ferrou, cara, o que eu vou fazer? Tudo que a gente tá fazendo a gente já tá no limite. Nesse momento, quando a gente seca as nossas opções, a gente tá buscando um novo canal de aquisição, cara, juro por Deus, na hora do desesperinho, você fala, eu vou ver lá no Growth Hackers o que tem de hacking, eu vou estudar uma fintech, uma concorrente, você entra no meio que em desespero, você vai tentar buscar mais do mesmo, né? Você vai tentar buscar o atalho. Aí nesse momento a gente respirou. O que a gente tem que fazer é voltar pro fundamental, é voltar pra persona, dor e momento. Parece ser tão bobo, parece ser tão contra-intuitivo, assim como usar 1/4 do nosso tempo para entender isso, mas é dessa limitação que surgem as conexões. E foi muito legal quando a gente voltou pro persona, dor e momento, um dos fundadores, que é o Guga, chegou e falou, pessoal, a gente ajuda os funcionários públicos a checarem o contra-cheque? Aí todo mundo, não, como assim? A gente usa o contra-cheque para ver se o cara tem como a gente pegar empréstimo ou não, mas a gente não ajuda ele nada. Falou que porque é o seguinte, cara, porque nesse processo de a gente ir para persona, dor e momento, eu comecei a conversar com nossos clientes, perguntei, né, se a gente poderia ajudar em alguma coisa, quais são as dores paralelas que eles sentem, né, as coisas que estão ali ao redor, e muitas pessoas falaram que era um saco checar o contra-cheque. Aí eu comecei a estudar sobre isso. E olha que interessante, nesse momento a gente descobriu que todo um funcionário público, depende do órgão, depende de ter uma série de IFs aí, tá, mas em geral, ele recebe como se fosse uma prévia de quanto ele vai ganhar. Imagina o seu olerite, você recebe um olerite. Como no funcionalismo público tem muito coisa que é adicional, o empréstimo está listado ali, às vezes tem alguma pequena confusão
decisão que o funcionário público fala, olha, tá errado isso aqui, o governo corrija. E esse processo, além de ser super burocrático, se você deixa passar, dá uma série de dor de cabeça. Não que você vai perder dinheiro, nada disso, mas é um saco lidar, acho que todo mundo sabe, com a burocracia do Estado. Então, os funcionários públicos tinham um problemaço com isso. Às vezes esqueciam de checar, o governo não mandava direito, ou seja, não era eficiente esse processo. E aí o Guga trouxe essa ideia e a gente discutiu. E se a gente ajudasse o funcionário público a checar o contra-cheque dele de forma automática? E a gente pensou, mas o que tem a ver com o que a gente faz, né? A gente faz empréstimo. Porque nesse momento que ele está checando o Olerite, é um dos momentos mais críticos, também descoberto no Discovery, aonde essa pessoa pensa sobre empréstimo. É muito comum os funcionários públicos trocarem um empréstimo por outro, por taxas melhores, ou por pegar um troco, que é um pouco mais de dinheiro. Então, se a gente está próximo, ajudando esse cara a resolver um problema análogo, de alguma forma a gente também está muito próximo a ele, para ele pegar um empréstimo com a gente, ou a gente ajudar a pegar um empréstimo. E o muito bacana do BX é que, diferente dessas empresas tradicionais de empréstimo que praticamente empurram, o BX realmente ajuda o cara, assim, é muito legal, porque às vezes fala assim, não, cara, você não precisa pegar um empréstimo, troque por esse que é melhor. A proposta do BX é ter um crédito bem consciente, que é completamente o oposto do que acontece no mercado. Então, no momento que a gente está próximo, ajudando o cara a pensar sobre um empréstimo consciente, ele está também muito próximo de se comunicar com a gente e talvez pedir um empréstimo, talvez pedir uma proposta, né? Legal. Então a ideia foi criar um aplicativo. Um aplicativo, basicamente, que a pessoa ia, ela colocava a senha lá do sistema dela, depende do órgão, obviamente, federal, estadual. E esse app não só ajudava a pessoa a ver o Olerite dela, né? Nesse caso o contra-cheque, mas como buscar inconsistências, né? É isso que o app prometia. E quando nós soltamos esse app Dumi, que era basicamente uma interface onde você fazia o login, colocava a sua senha do sistema para a gente ter acesso aos dados, né? E todo o back-end, todo o que era inteligência artificial era feito pelo nosso time, né? Que era um MVP, era um experimento para ver se isso ia ter aderência. No primeiro dia a gente soltou um ad contando sobre essa dor. Muita gente baixou o app e no primeiro dia 100 pessoas colocaram a senha. A gente nem esperava que a pessoa colocava a senha. Nós queríamos inicialmente validar o interesse, o clique, ida para a loja, o download do aplicativo para entender se existia capacidade de imprimir e de engajar, qual que era o custo. Mas cara, no primeiro dia 100 pessoas converteram, elas deixaram a senha delas. Tamanha era a dor, esse problema, que as pessoas engajavam, que as pessoas iam ao fundo e convertiam nisso. Isso é um aprendizado animal, porque as pessoas realmente tinham esse problema. E não só isso, depois a gente foi testando, essas pessoas começaram uma relação com a gente e a gente conseguia emprestar, conseguia ter uma presença muito forte para ajudar essa pessoa a fazer um empréstimo com a gente. Então olha que louco, esse canal existe, criar um app não é um canal. O que a gente foi buscar no cerne, numa dor, que era uma dor irmã à dor que a gente resolvia, e literalmente criou um novo canal. Como é que a gente descobriu esse canal? Não tem hack documentado sobre isso, não tem um caminho. O caminho foi de uma conversa com alguns clientes entender que isso era um problema e que a gente conseguia conectar uma dor com outra. É óbvio que eu não vou criar uma dor, resolver uma dor que não tem nada a ver com o que eu resolvo e eu não consigo criar uma conexão. A gente tem que sempre ir até o final. Você já vai virar um Frankensteinzinho, isso não é a ideia. Ou seja, resolver uma dor irmã foi um grande canal que a gente criou e mais que isso, um canal que a gente basicamente estava nadando sozinho. Isso é realmente encontrar um oceano azul. Então é muito legal, mais uma vez, a importância de entender persona, dor e momento.